assistem pelo canal oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, o YouTube. E digo, excelências, que trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Macapá da Esperança contra a sentença proferida pela segunda zona eleitoral, que julgou improcedente a representação por conduta vedada a agente público, consistente na realização de propaganda institucional em perfil pessoal de candidato à reeleição em período vedado, nos termos do artigo 73 a 77 da Lei 9504 de 1997. Nas razões recursais, a coligação recorrente sustenta que o recorrido ocupante de cargo público utilizou-se de seu perfil pessoal em redes sociais para promover sua candidatura por meio de atos institucionais, configurando abuso de poder e conduta vedada. Alega que a decisão recorrida não considerou os elementos probatórios apresentados, quais, segundo a recorrente, demonstram claramente o ilícito eleitoral. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que as postagens mencionadas na inicial se referiam a ações administrativas já realizadas e de caráter informativo, sem qualquer pedido explícito de voto ou promoção pessoal vinculada ao processo eleitoral, conforme permitido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Defende a manutenção da sentença de improcedência por entender não configurada a prática da conduta vedada. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que as publicações impugnadas não apresentaram elementos suficientes para caracterizar a conduta vedada ou abuso do poder político, sendo insuficientes para modificar a decisão de origem. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o ilustre advogado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, excelências. Presidente, a relatora poderia antecipar o voto, por favor? Se caso fosse, eu declinaria da sustentação, só se fosse possível, por favor. Sim, sim. Provimento, Excelência. Ok. Eu vou sustentar, excelência. Fique à vontade, doutor. Okay. Excelência, a presente representação paira por suposta conduta vedada em tese perpetrada pelo ora recorrido, quando teria veiculado em sua rede social, Instagram, no dia 15 de 8 de 2024, mídia promovendo suposta inauguração da Praça Conceição. Contestação apresentada no dia 4 de 7 de 2024, conclusos ao MPE, emitiu parecer conclusivo do qual, de forma acertada, excelências, pela improcedência da representação. Conclusos adveio sentença do ID 5200127, entendendo corretamente, excelências, pela revogação de liminar anteriormente deferida no ID 12.22.43549, bem como pela improcedência da presente representação por conduta vedada. E resignados, os recorrentes interpuseram recurso. Conclusos a Procuradoria Eleitoral, excelências, emitiu-se parecer de ID 52.00.193, manifestando-se pelo não provimento recursal. Essa é a breve sinopse fática, excelência. Preliminarmente, arguimos a ausência de dialeticidade, em razão de recurso reproduzir integralmente a exordial, como podemos verificar, excelências. Passando às questões de mérito, ficou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar que houve uso de recurso público na referida propaganda veiculada no Instagram pessoal do ora recorrido, candidato à reeleição, atual prefeito de Macapá, Dr. Furlan. Nesse sentido, excelências, não se configura por nenhum prisma que se observe conduta vedada, divulgação de conteúdo promocional em perfil pessoal do candidato. Entendimento esse, excelência, que é pacificado, inclusive, pelo TSE, no agravo RESP número 15.1992/MG, trazido em sede de contrarrazões recursais no ID 52.00.137, no parágrafo 35.
Além do mais, excelências, como podemos constatar nas próprias mídias juntadas aos autos pelo ora recorrente, não trata-se de inauguração de obra pública, como podemos claramente vislumbrar. Diante disso, excelências, não podemos ampliar o tipo definido em lei e querer, com uma argumentação distante da realidade fático-probatória legal, imputação de prática de conduta vedada à hora recorrida. Por tais razões, excelências, pugna-se pela manutenção total da sentença de D 52.00.127 e, por consequência, pelo total improvimento recursal, não havendo que se falar ainda em qualquer tipo de aplicação de multa, excelência. Esses são os termos. Obrigado, boa tarde. Com a palavra, a representante do MP. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, caros servidores aqui presentes, o Ministério Público, reiterando os termos do parecer, identifica que não houve publicidade institucional, porquanto não se verificou investimento público na publicação que foi realizada em perfil privado, e, por essa razão, pugna pelo não provimento do recurso. A relatora, novamente com a palavra. Obrigada, excelência. O recurso é tempestivo e presente os demais pressupostos processuais aplicáveis, razão pela qual eu conheço do recurso. Pergunto se há objeção ao conhecimento. Não havendo, Vossa Excelência pode prosseguir. Está conhecida a unanimidade. Obrigada, presidente. O presente recurso discute a prática de conduta vedada a agente público no período eleitoral, prevista no artigo 73, inciso 6º, a linha B, da Lei 9504 de 1997. A análise dos autos, contudo, revela que não houve configuração da referida conduta vedada. Eu adiantei pelo desprovimento, não sei se o advogado compreendeu. Como bem consignado na sentença de primeiro grau, para que se configure a infração, é necessário que se comprove o uso indevido de materiais ou serviços custeados pelo poder público para promover, direta ou indiretamente, candidaturas. No presente caso, publicações feitas pelo recorrido em seu perfil pessoal, em redes sociais, embora relacionadas à sua atuação administrativa, não evidenciam pedido de voto ou propaganda eleitoral explícita. A jurisprudência do TSE tem firmado o entendimento de que, para a caracterização da conduta vedada, é indispensável a demonstração de que as publicações ou os atos praticados tenham um claro propósito eleitoral. Em casos semelhantes, decidiu que a simples divulgação de atos administrativos sem pedido de voto não configura a conduta vedada, conforme se observa no julgamento do recurso ordinário 060-0284 de 2020, da relatoria do ministro Sérgio Banhos. Eu peço licença até para não citar, porque essa jurisprudência ela vem sendo reiteradamente em casos semelhantes sendo citada nos votos dos demais colegas. Outro precedente também relevante é o agravo regimental no recurso especial 060-045-0456 de 2018, em que o TSE decidiu que a publicidade institucional, desde que contenha caráter meramente informativo e não esteja vinculada a pedido de votos ou autopromoção, não é considerada conduta vedada. Além disso, o TSE afirmou a distinção entre publicidade institucional e propaganda eleitoral. A primeira, de natureza informativa, visa a prestação de contas à sociedade e não contém qualquer pedido de apoio político. A segunda, por outro lado, possui um caráter eleitoral, o que a torna vedada quando financiada por recursos públicos. A doutrina também corrobora esse entendimento e, segundo José Jairo Gomes, em sua obra Direito Eleitoral, abro aspas, a caracterização da conduta vedada existe a demonstração de que o ato foi praticado com finalidade eleitoral, seja explícita ou implícita, de forma a beneficiar uma candidatura. Fecho aspas e cito a obra. O autor enfatiza que a ausência de elementos que comprovem essa intenção, não há que se falar em violação do artigo 73 da Lei 9504/97. Cito uma outra doutrina, que peço licença para não lê-la, já que o voto está disponibilizado a todos,
E, portanto, à luz dos precedentes jurisprudenciais e doutrinários, conclui-se que as postagens impugnadas não caracterizam conduta vedada por se tratar de mera divulgação de atos administrativos já concluídos, sem qualquer pedido explícito de voto ou uso indevido da máquina pública. E, face ao exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de improcedência da representação, por ausência de elementos configuradores da infração prevista no artigo 73, inciso 6, a linha B, da Lei 9504 de 1997, e é como voto, excelências. O voto, juiz Normando de Souza. Eu acompanho inteiramente a votação da relatora e eu penso que houve só uma falha de comunicação. O doutor Flávio não entendeu bem e fez o teste do coração, doutor Flávio. Ela votou como o senhor. Excelência, desculpa, eu peço até desculpa Não, o senhor não tem que pedir, não. Mas eu ouvi claramente provimento. É por isso que eu continuei na... O senhor já tem 2 votos. O senhor já tem 2 votos. Eu estava caladinho, mas o doutor Normandes tinha que fazer a observação, né, doutor? O senhor viu que eu fiquei caladinho para não criar nenhum constrangimento? Já votou, excelência? Então, passo ao doutor Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procuradora regional, ilustre advogado. Senhor presidente, o voto está de acordo com a jurisprudência do regional, né, e os precedentes citados, como muito bem relatou a ilustre relatora, já consolida os precedentes desta corte. Então, eu vou acompanhar integralmente o voto. O voto. Juiz Carlos Torque. Eu também acompanho a relatora. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho a relatora, senhor presidente. Decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento nos termos de voto proferido pela juíza relatora. Eu pergunto se há algum processo em julgamento? Não havendo, declaro encerrada essa sessão e já convocando os colegas e as colegas para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado. Obrigado. Recording stopped. Boa tarde. Boa tarde.